E aí, gente, vamos aí para mais um vídeo. Agora o vídeo vai ser sobre alto valor e alto vetor. Tem aqui uma transformação linear do Rn no Rn, tá? O que vai ser um alto valor dessa transformação linear aqui? É um número real, tá? Então, um número real lambda é alto valor de t quando existe um vetor não nulo, tal que t de v é igual a lambda v. Então, se existe um vetor v não nulo, tá? Tal que aconteça isso daqui, então aquele número lambda é chamado de alto valor de t. E o vetor v, esse vetor v aqui, ele é chamado de alto vetor associado ao alto valor lambda, ok? Tem dois teoremas que eu quero destacar aqui, certo? Duas propriedades de alto valor e alto vetores. A primeira delas é que um alto valor de t, tá? Você tem um número real, ele é alto valor de t se somente se o lambda ele é raiz do polinômio característico. Então, como é que a gente acha os altos valores de t? Simplesmente você determina o polinômio característico e encontra as raízes desse polinômio característico, ok? Então, as raízes do polinômio característico é que vão te dar os altos valores da transformação linear. E outra coisa é que uma transformação linear ela é dita diagonalizável, tá? Que é uma coisa que a gente vai ter que mencionar também aqui. É diagonalizável quando pode ser representada por uma matriz diagonal. Ou seja, se você tem uma transformação linear e se existe uma base, tá? Em relação à qual a matriz de t é uma matriz diagonal, então a gente diz que essa transformação linear é uma transformação linear diagonalizável, ok? Essa é a definição de transformação linear diagonalizável. Então isso aqui é um teorema, tá? E isso aqui é uma definição. Vamos fazer só um exemplozinho aqui rápido, para a gente poder ver como é que a gente procede aqui. Na verdade, antes do exemplo, eu só queria destacar o seguinte. Você tem uma transformação linear, tá? Digamos dessa forma aqui, né? Essa aqui é a matriz dela. Então, como é que a gente vai saber se t é diagonalizável? Então, assim, a gente vai seguir os seguintes passos, tá? Então, você tem uma transformação linear, t de v igual a v. Então, como é que a gente sabe se essa transformação linear ela vai ser diagonalizável? Primeira coisa que você vai fazer é determinar o polinômio característico de t. Para que determina o polinômio característico? Para saber quem são os altos valores. Depois que você faz isso, né, determina o polinômio característico, você encontra as raízes do polinômio característico, que são, que eu acabei de mencionar, os altos valores. Feito isso, você vai para o terceiro passo. Para cada alto valor que você encontrar, tá, cada alto valor lambda que a gente encontra aqui, cada raiz do polinômio característico, a gente constrói esse conjunto. Lambda é igual a v, tal que t de v da lambda v. Isso para cada alto valor que a gente encontrou. Esse conjunto aqui recebe um nome, é chamado de alto espaço, tá? Depois que a gente encontra esse cara aqui, a gente tem que fazer o quê? Encontrar uma base para ele, para cada um desses conjuntos aqui, tá? Então, para cada um desses conjuntos que a gente encontrou aqui, a gente tem que determinar uma base. Se a união dessas bases, tá? Se a união das bases é uma base para o Rn, então o t é diagonalizável, tá? Então, basicamente, para a gente saber se uma transformação linear, tá? Basicamente, para a gente saber se uma transformação linear é diagonalizável, a gente tem que seguir esse passo. Determina o polinômio característico, encontra as raízes do polinômio característico. Para cada valor para cada raiz do polinômio característico, a gente determina o alto espaço, esse conjunto aqui, e determina a dimensão de cada alto espaço desse daqui. E determina uma base para cada alto espaço. Se a união dessas bases, desses altos espaços aqui, certo? Se a união dessas bases fornecer uma base para o Rn, então é porque a matriz, ou é porque a transformação linear, certo? É diagonalizável. Vamos aqui para o exemplo.
eu tenho aqui t de xy igual a 4x mais 2y, 3x menos y. Ela é diagonalizável? E em caso afirmativo, determine a matriz diagonal que representa essa transformação. Então, como é que a gente vai fazer? Bom, primeiro eu vou colocar isso daqui em forma matricial, que é isso aqui, né? Simplesmente pega 4, os coeficientes aqui, né? Ó, da primeira coordenada, 4, 2, 4, 2, e os coeficientes da segunda coordenada, 3 e menos 1, xy. Bom, como é que a gente determina aqui o polinômio característico? Seguindo aquela regrinha lá. Você vai fazer... Eu estou botando t, certo? Porque aqui eu já usei xy. Então, p de t vai ser t quadrado menos... O que vai ficar aqui? O traço, né? Isso mais isso, 3. E o que vai ficar depois? Menos o determinante. Tá? O determinante disso daqui dá quanto? Dá menos 4, né? Aqui vai ficar 6, né? Dá menos 10. Tá? Bom, então o que vou ter aqui? Quem são as raízes desse camarada aqui? Quem são as raízes desse cara? Desse polinômio aqui? As raízes dão t igual a 5 ou t igual a menos 2. Bom, então a gente tem o que aqui? Duas raízes. Tá? Então, ó, primeira coisa que a gente fez, determinou o polinômio característico. A segunda coisa, determinou as raízes. Para cada uma dessas raízes, a gente vai ter que construir o que a gente chama de autoespaço. Então, para t igual a 5, a gente vai construir o E5. Quem é o E5? O E5 é formado por xy, tal que t de xy é igual a 5 vezes xy. E quem seria o E de menos 2? O E menos 2, aqui, seria xy, tal que t de xy é igual a menos 2 vezes xy, que é xy, né? Ok? Bom, feito isso aqui, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa determinar uma base para esse cara, para esse conjunto aqui, e precisa determinar uma base para esse conjunto aqui. E como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai calcular uma base para o E5? Determinar uma base para o E5. Bom, a gente sabe que o E5 é formado daqueles vetores tais que t de xy é igual a 5 vezes xy. Tá? Mas quem é o t de xy? É 4x mais 2y, 3x menos y. Isso é a definição do t de xy. Só que t de xy tem que ser 5 vezes isso aqui. 5 vezes isso dá 5x, 5y. Tá? E a gente simplesmente resolve. A gente vai igualar isso aqui com 5x, igualar isso aqui com 5y. Tá? Se a gente iguala e depois passa, por exemplo, se a gente igualar esse cara aqui, essa primeira coordenada com essa primeira coordenada, a gente vai passar o x, né, para o lado de cá. Então 4x menos 5x dá menos x. Então menos x mais 2y tem que ser 0. E aqui a mesma coisa, se a gente iguala isso com isso, certo? Você vai passar isso aqui depois para lá, vai ficar 3x menos 6 igual a 0. Só que se você reparar, essas duas equações, na verdade é uma só. Tá? Essa daqui tá, essa equação aqui é essa daqui multiplicada por 2, né? Você multiplicou por 2 não, por menos 2. Por menos 3. Você multiplicou aqui por menos 3, ficou 3. Multiplicou por menos 3, ficou menos 6, né? Então, na verdade, essas duas equações representam uma única equação. Tá? Ou seja, aqui você pode dizer simplesmente que é essa equação de cima. Tá? Ou seja, o x é igual a 2y. Bom, então aqui acabou-se, certo? Quem é que é o E5? O E5 vai ser formado, como é que a gente lembra que o E5? É formado desses pontos aqui, x e y, tal que o t de xy dá isso aqui. E os vetores que têm essa propriedade são aqueles vetores que correspondem a isso, né? O x é 2y. Então você simplesmente escreve t de 5 é quanto? Y, tá? O x tem que ser quanto? Ora, o x, a primeira coordenada, né, tem que ser o dobro da segunda. Então, se aqui é y, isso aqui é 2y. Onde quem é y? Y pode ser qualquer número real, tá? E aqui você pode tirar o y, né, botar o y em evidência, ficaria y vezes 2 vezes, ou 2, 1, o par ordenado 2, 1, tá? Y real. Esse cara aqui,
Ó, esse camaradazinho, esse vetor aqui, é o que a gente pode tomar esse vetorzinho aqui como uma base para esse cara, tá? Como é que a gente vai fazer a base pro menos 2, tá? T de xy é xy, T de xy igual a menos 2xy. Quem é o T de xy? Aliás, desculpa, isso aqui tá errado, né? Isso aqui tá errado. Isso aqui é o... Isso aqui não é o T de xy, né? Isso aqui é o conjunto menos 2, tá? Então, o menos 2 é isso daqui. Aí, quem que é? A gente vai usar essa igualdade aqui. Então, quem é T de xy? T de xy é isso. Tem que ser igual a isso aqui. Então, tem que ser igual a menos 2x, menos 2y. Tá? Menos 2x, menos 2y. Só multiplicar aqui, ó. Pá, pá. Aí, novamente, a mesma coisa. A gente iguala a primeira coordenada com a primeira coordenada, segunda coordenada com a segunda coordenada. Quando você faz isso, quando você iguala isso com isso, tá? Aí você vai passar esse 2x pro lado de cá, o que que vai acontecer? Vai pegar o 4x mais 2x, vai ficar 6x, né? Então 6x com mais 2y dá igual a 0. Mesma coisa para cá. Você vai obter essa equação aqui, tá? Bom, eu sugiro vocês fazerem essas contas, não simplesmente ficar olhando, certo? Só assistir o vídeo. Faz aí depois sozinho, para saber como é que chegou nesse negócio aqui. Aí, de novo, ó, esse sistema aqui, certo? Ele vai ser, ele representa uma única equação, tá? Essa equação que está aqui é 2 vezes essa equação aqui, ó. 2 vezes 3 dá 6 e 2 vezes 1, 2. Então, a gente pode simplesmente dizer, tá, que o y é menos 3x. A gente pode só considerar só essa daqui, ó, tá? Uma vez que as duas representam a mesma. Então, o y é menos 3x. Então, quem vai ser o E menos 2? Vai ser igual a quanto? A gente pode chamar, se você reparar aqui, ó, o y é quanto? É menos 3 vezes a primeira coordenada. Então, se eu chamar a primeira coordenada de x, a segunda coordenada é menos 3x, né? Que é o y. O y tem que ser menos 3 vezes essa daqui. E quem é o x? O x é qualquer número real, tá? Então, aqui você pode, como tem x aqui e tem x aqui, você pode colocar o x para fora aqui do vetor e você vai obter isso, né? X, 3, onde x é real, tá? E esse vetorzinho que está aqui, ó, esse vetor aqui é uma base para o E menos 2, tá? Então a gente tem o seguinte, a gente tem o seguinte conjunto aqui. Esse conjunto formado por esse cara aqui, um menos 3, né? E aquela outra base do outro conjunto do E5. Então, isso daqui é uma base do R2. Esse conjunto formado, ou seja, o conjunto formado pelas duas bases, pela base do E5 e do E-2, é uma base do R2. A rigor, o que você teria que fazer? Você teria que verificar se esse conjunto aqui ele é um conjunto gerador do R2 e se esse conjunto é um conjunto LI, tá? Bom, para ser um conjunto, para ser uma base, né? Se você tiver um conjunto, dois vetores, certo? Se você tem dois vetores no R2 que são LIs, então esses dois vetores já formam uma base para o R2. Então assim, aqui o caso é que esses dois vetores vão sim formar uma base. E por quê? Pelo seguinte, esse cara aqui, ele está associado aqui a alto valor, ele está associado ao alto valor menos 2. E esse cara aqui está associado ao alto valor 5. Tem um teorema que diz o seguinte: se você tem autovalores autovetores associados a autovalores distintos, então esses autovetores são linearmente independentes. Ou seja, você tem aqui dois autovetores, tá, que estão associados a autovalores diferentes. Como esses dois autovetores estão associados a autovalores diferentes, então eles são LIs. Então esse conjunto aqui é um conjunto LI. Tá? Como esse conjunto é LI e são dois vetores que estão no R2, então isso aqui é uma base para o R2. Ou seja, a transformação linear T é diagonalizável. E como é que a gente vai... quem é a matriz de T, certo? Na forma diagonal. A gente vai fazer o seguinte. A nossa base, né?
a base formada dos autovetores. Os autovetores são 2 e 1, e 1 e menos 3, tá? Quem é o t de 2 e 1? É isso aqui, 5 vezes 2, 1. Lembra que isso aqui é um autovetor. Isso aqui é um autovetor de quem? Isso aqui é um autovetor associado a quem? Ao 5. Se isso aqui é um autovetor associado ao 5, então isso daqui é 5 vezes ele. Isso aqui é um autovetor associado a quem? Ao menos 2. Então, isso daqui, se isso aqui é um autovetor associado ao menos 2, então o t desse cara dá menos 2 vezes ele. Aí o que a gente vai fazer agora? A gente tem que escrever esse vetor aqui como uma combinação linear dos elementos dessa base. Certo? E aí é fácil. O que é 5 vezes 2, 1? Escrito como combinação desse cara? É isso, né? É 5 vezes 0, 1, menos 3. E isso aqui, escrito como combinação linear da base, dessa base aqui, é 0 que multiplica 2, 1. Menos 2 vezes 1 menos 3. Tá? E aí, o que a gente faz? Quem é a matriz em relação a essa base aqui? Ou seja, quem é a matriz de t na forma diagonal, que representa t na forma diagonal? Essa matriz aqui, né? Você vai pegar o quê? Você vai pegar o 5, o 0, vai botar em coluna. O 0 e o menos 2 e colocar em coluna. Se você reparar, esse cara e esse cara aqui são justamente os autovalores que a gente tinha encontrado, né? Então, na verdade, você pode se dar o luxo de pular essa etapa aqui, certo? Se você quiser, e simplesmente já vir para cá. Ou seja, uma vez que você sabe que a matriz é diagonal, que a transformação é diagonalizável, então quem é que vai ficar na diagonal da sua matriz? Tá? Os autovalores que você encontrou. Os outros elementos são nulos, ok? Bom, basicamente isso. Depois a gente faz mais exercícios para a gente poder aprofundar mais aí os conhecimentos, tá bom? Valeu, até depois.